Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live do portal Pet News. Para quem não me conhece, eu sou Ana Bittar, jornalista e artista plástica. Vocês sabem que nós temos um encontro marcado todas as quintas-feiras, às 20 horas. Nossa, já entrando um monte de gente. Boa noite, Si! Vocês sabem que nós temos um encontro marcado todas as quintas, às 20 horas. Trazendo o que para vocês? Trazendo muita informação, muito conteúdo, novidades, curiosidades e, claro, convidados. A nossa convidada já está aí, a doutora Ale. Olha que intimidade, né? Já tá íntima. Nós estamos falando da doutora Ale. Ela vai falar muita coisa para vocês a respeito de medicina integrativa ou medicina alternativa. Boa noite. Boa noite, Aquino. Boa noite. Tudo bem, amada? Quero agradecer aos nossos parceiros, os parceiros do portal Pet News. O Adilson Messias, que é responsável pelo marketing do nosso portal. @RecTransfer. O WhatsApp dele é 973415753. Piepet, que é uma escola de especialização de banho e tosa. Quer saber mais? iepet.com.br. Estrelas Animais, que prazer ter vocês aqui, uma honra. Petzilas, você ainda não baixou esse app? É um app que ajuda você a cuidar melhor do seu pet. Baixa lá no Play Store. Eu utilizo e me ajuda muito. Jovem Pet, a melhor plataforma de gestão de pessoas na área pet. Busque profissionais, contrate, anuncie vagas. jobpet.com.br. Instituto Cão Terapeuta. Eles promovem saúde por meio da intervenção assistida por animais. É uma coisa maravilhosa, um trabalho fantástico da Tatiana Ishitani. O cãoterapeuta.org.br. A nossa fotógrafa pet. Quero agradecer também a Lucamida, @Lucamida com K. Dá uma olhada lá. É maravilhoso o trabalho que essa menina faz. Pineal 3D tá com um sorteio de uma cadeirinha de roda. Gente, vota no Chico. Ele precisa muito dessa cadeirinha. Vai lá no Instagram deles. Empresa que é especializada em impressão 3D a serviço da medicina veterinária também. Pineal3D.com.br. Confecções, laços e gravatas da minha querida amiga Tamires. Ela vende por atacado e entrega para o Brasil todo. 81 é o DDD 999438560. E quem tá bombando na internet é a nossa querida doutora Maria Ângela Panelli. É uma médica veterinária, zootecnista, especialista em ortopedia de cães, gatos e animais silvestres. Dá uma olhada no Insta dela, @Maria_Angela_veterinária. E os nossos colunistas, Kleber Santos com Educando Tutores, André Costa, nosso biólogo, com Você Sabia? Dr. Ricardo Capuano com a família multiespécie, nosso querido Fernando Lopes com super dicas aqui na nossa live e doutora Tereza Kodama com direito animal. Ufa, quanta gente faz o portal Pet News para vocês, né? Bom, hoje a nossa convidada é a doutora Alessandra Silvério. A doutora Alessandra, ela vai falar, ela não é possível participar? Ué? Doutora, não tô conseguindo convidar você. Ou você me manda um convite, por favor. Não sei se ela saiu. Dá um toque aí para ela, se. Bom, a doutora Alessandra Silvério, ela trabalha com medicina veterinária integrativa ou medicina veterinária alternativa. Gente, eu não vou conseguir convidá-la porque não tá habilitado dela. Se dá um toque para ela, por favor, você consegue? Que eu não consigo passar o WhatsApp para ela.
Doutora Alê, é que eu não estou conseguindo fazer o convite para você. Ou você me pede, faz um convite para mim. Então, mas olha, quando eu faço aí, ó, não tá, não tem a bolinha para convidá-la. Eu acho que o WhatsApp dela, o Insta dela não tá habilitado para fazer. Ela adicionou a minha página, assim. Doutora, vê se você consegue fazer um convite para mim. Ó, quando eu mostro, tem a Cibele, tem o Aquinta, tem a Regina, tem a Suzana, tem um monte de gente, menos a doutora, que a doutora não está habilitada. Você consegue fazer um convite para mim, doutora? Aê, vambora. O seu não estava habilitado, viu? Vamos ver se a doutora consegue entrar. Olha lá, já tá. Ah, que prazer! Que delícia, me deu um susto agora. Eu cheguei. Deixa eu só trocar o fone. Porque eu tava no celular. Desculpa, eu tava no computador. Eu acho que foi isso. Pode ser porque não estava habilitado o seu nome, ele estava bem apagadinho. Ah, então vamos mudar isso já. Não tem problema. A gente já ajeita aqui. Opa. Aê. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Aí, todo mundo batendo Agora palma. sim. A Sibeli falou que o coração dela até gelou. Não precisa gelar, não. Eu sou calma nessa hora. Eu vou enrolando. Dá certo. Dá tudo certo no final. Dá tudo certo no final. Doutora, em primeiro lugar, eu quero te agradecer bastante. E quero agradecer a Cibele, porque através da Cibele que eu conheci o seu trabalho. Ela falou, Ana, eu preciso te apresentar uma pessoa que ela é fantástica. E você que gosta realmente da medicina integrativa ou alternativa, eu sou fã. Eu trato minha cachorra com ozonioterapia, com visco com álbum, com acupuntura, moxa e tudo que tem direito. E eu preciso que você venha aqui hoje esclarecer para o pessoal, na realidade, o que é a medicina alternativa ou integrativa. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Beijo, Si. Obrigada por nos apresentar e fazer o nosso link. E, bom, falar de medicina integrativa, na verdade, assim, eu falo medicina integrativa e não alternativa, porque alguns tutores ainda têm aquele receio de fazer assim, nossa, medicina alternativa, vai chegar alguém aqui ouvindo Raul, né, com um incensozinho, não estou desmerecendo, adoro também, mas por um cunho mais científico, mais profissional, nós dizemos que é uma medicina integrativa. Por que de medicina integrativa? Porque ela integra o todo, né? Nós aprendemos nessa medicina a quê? A não olhar para o teu paciente e, por exemplo, vamos supor que você chega para mim com um cachorrinho com uma displasia coxofemoral. Tá. E aí eu vou olhar para ele e vou falar, caramba, um quadril com problema, um encaixe de fêmur com problema. E o resto do cara, você deixou em casa? Não. Né? Então eu preciso ter uma visão do todo, né? E esse é o grande impasse que a gente encontra com alguns colegas, porque nosso objetivo maior é andar em paralelo e complementar o trabalho deles, né? Certo. Pode até se chamar de medicina complementar aí, é complementar o trabalho do colega, mas o que acontece? A primeira reação, isso a psicologia até explica, né? A primeira reação é a negação. Ah, não faz isso não vai dar certo. Esses caras são tudo louco. Quantas vezes eu já ouvi de colega isso, né? Não, para com isso não vai dar certo. E eu trabalho com isso desde 2004. Então, assim, só para me apresentar rapidinho, para vocês falarem assim, de onde saiu essa maluca, né? Então, assim, eu me formei... Tô adorando. Tô Eu me adorando. formei... Eu me formei em 2002 na Universidade de Guarulhos. Eu fui da primeira turma de veterinária. Depois disso, eu fui para a Unesp de Botucatu. Eu fiz minha pós-graduação em medicina chinesa na Unesp de Botucatu.
Depois, na metade do meu curso de medicina chinesa, da especialização, eu entrei em fisioterapia humana. Porque naquela época nós não tínhamos no país fisioterapia veterinária. E lá em Botucatu eu tive aula, nós tivemos aula com uma americana, e essa americana me aconselhou, ela falou, ou você vem comigo e fica um ano em Atlanta, na minha clínica, ou vai fazer aí, né? E aí eu assim, estava recém-formada, entre aspas, né? Porque até então eu trabalhava com cavalo, né? Eu fiz residência médica com anestesia de equinos. Imagina! E aí, assim, eu precisei voltar para São Paulo, porque eu tinha uma visão diferente, né? Eu queria tratar de cavalo como eu trato de cachorro. Abraçar, beijar, e assim, e é um mundo muito, digamos que comercial. E isso foi me machucando. E um dos meus professores de lá da Unesp, um dia me pegou pelo braço e falou assim, cara, você não tá feliz. Aí eu olhei pra cara dele, né? Imagina que eu ia dar braço torcer. Imagina, eu tô trabalhando com aquilo que eu quis, né? Ah, não. Tô trabalhando com aquilo que eu quis. Com aquilo que eu quis. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você não está feliz. Aí eu desmontei, né? Aí eu comecei a rever aquilo e falei, realmente, eu tô fazendo uma coisa que não tá me fazendo bem. E aí eu mudei a chavinha, né? Fui me conscientizando, voltei para São Paulo. Enfim, me formei em medicina chinesa. 2006, 2007 eu tive a oportunidade de estudar em Pequim. Então eu fui para a Universidade de Beijing, onde eu fiz a minha extensão. Voltei, né? Fiz mais alguns cursos. Em 2014 eu fiz, eu acho que o grande divisor de águas, que foi o curso de terapia neural, né? Com o Dr. Andrés Peralta, que é um médico argentino. E aí, assim, foi a acupuntura começou a me levar para um outro rumo, assim, né? De não pensar somente na doença e pensar numa prevenção, pensar no sistema imune, pensar no clima, nas estações do ano, né? Porque a gente sai da universidade na nossa caixinha. Sim. E aí a gente vai para a medicina, que eu brinco e colegas me perdoem, mas é a medicina do antivida, como diz minha amiga Fúvia, que está por aí, que é médica também. Então, o que acontece? Antibiótico, anti-inflamatório, pirético, E aí você vai cortando processos do organismo. O organismo é muito sábio e a gente precisa aprender a ouvi-lo. Sou contra, absolutamente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se eu fiz a coisa certa, mas todo mundo sabe que eu comento bastante. O ano passado eu passei por um perreps com a minha Golden, que ela é adotada, adotei com 4 meses. Era menor da ninhada e hoje ela é uma princesa. Vai fazer 12 anos agora no domingo. E ela teve um pequeno câncer de pele na coxa. A doutora que trata dela, que vem em casa, tudo, levou, tirou, fez análise, não tinha raiz, não tinha nada, ela não deixou nada. Quando ela falou, vamos fazer quimioterapia, eu me apavorei. Porque o que aconteceu na minha cabeça? Eu sou filha de médico, mas a gente escuta as coisas dentro de casa. Vai cair a imunidade da cachorra, ela vai durar menos, e quem sabe dura só uns 6 meses. E vai judiar bastante. Aí eu procurei uma coisa alternativa. Eu fui atrás. Hoje ela trata com ozonioterapia e o Viscoalbo, que eu estou encantada com isso. Eu recomendo Visco, né? de todas as formas, sempre, você olhar para vários leques, porque a vida te dá muito leque para você olhar. O leque ele é grande. Cada haste é um caminho. Sabe o que eu digo muito? A Você vida é sabe feita que de escolhas. A alternativa está ganhando mercado. Apesar de tudo, no R7, ele fez a matéria, né, que eu vi. A matéria com a Ana. Foi maravilhoso. Foi a Ana e o Adriano. O Adriano foi comigo na primeira vez que eu fui para a China, o Adriano estava no grupo. Então, o que você acha que, assim, ele trata... Um animal é mais difícil de você tratar, por exemplo, o psicológico e o físico, porque essa medicina, ela trata um todo, né? Ela trata tanto o físico, que às vezes o mental que adoece o físico, ou vice-versa. Quando o físico tá ruim, a cabeça também não anda bem.
Como é que é isso em um animal? Então, vamos lá. Agora você pegou na ferida. Só para complementar a minha trajetória, né? E aí agora, o que eu estou fazendo? Eu fui fazer um mestrado na área de engenharia de biomedicina para provar energia. Porque eu cansei de ficar ouvindo isso não tem fundamento, falho, isso não sei o quê. Então agora eu me meti, estou lá em São José dos Campos, Opa, no mestrado. Estou opa, terminando, graças a Deus, né? Para provar vamos energia junto com o comemorar. pessoal da engenharia. Vamos. E enfim, e eu acabei de me formar também agora para entender exatamente aonde linka o emocional do cachorro nesse todo. Eu fiz um curso chamado Reprogramação Biológica, que é onde nós utilizamos Nós chegamos aonde eu queria saber. constelação familiar, medicina germânica e kinesiologia. E aí, por que eu fui parar nisso, né? Respondendo a sua pergunta. Porque eu comecei a observar durante as minhas consultas e fazendo a história de vida de cada paciente meu, que alguém na casa tinha a mesma patologia. Então eu perguntava assim, tal. Quando isso começou? Começou, sei lá, 5 meses. Aconteceu algum fato importante na dinâmica da casa, na família? Alguém casou, alguém morreu? Vocês mudaram de casa, mudaram de um apartamento para uma casa menor? Alguém ficou doente? Teve alguma ruptura, alguma briga que o animal presenciou? E aí as pessoas já olham para mim assim, né? O que ela está falando, né? O que tem a ver? Mas tem, Então, tem. e aí a gente vai lá para Einstein, né? Einstein sempre disse, tudo é energia. Sim, E a partir sim, do momento que tudo é totalmente. energia, aí eu volto para os nossos colegas, que como eu ia dizer, eu não sou contra, gente, alopatia, de maneira nenhuma. Eu falo para os meus Lógico, alunos que o bom lógico. senso tem que estar presente, né? Vocês têm que andar juntos, no caso. Exato. Quem quiser optar pela alopatia, tem que usar também no caso, a alternativa ou a integrativa para poder auxiliar isso aqui e o todo do animal. Ou todo, Tô falando exatamente. besteira? Não, então, e aí o que acontece? Eu até brinco às vezes com algum cliente que eu falo assim, ó, vai lá, faz o tratamento, depois a gente limpa esse organismo. Porque, por exemplo, não é que nós somos contra, mas quando você administra um antibiótico, são 7 anos para você repor uma flora intestinal. Tem noção? Ah, que isso? Tá? Então, assim, o que acontece? Se administra um antibiótico, vamos olhar para essa flora, porque o intestino é o segundo cérebro na medicina chinesa. Porque o intestino, ele tem as inervações e ele tem uma rede neural muito importante. E que a gente precisa olhar para isso. Então, assim, a quantidade de animais com disbiose está cada vez crescendo mais. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso. E aí, por que esse animal fica doente no meio desse, né, vulco-vulco todo? Voltando para a energia, Einstein já dizia que tudo era energia. Então, por exemplo, quando a gente usa um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, o que isso traz para mim? A gente está medindo frequências energéticas de repolarização e despolarização do coração, cerebral, ondas cerebrais. Então, são ondas são eletricidade. Então, se eu estou aferindo isso, quer dizer que nós temos átomos, elétrons, o tempo todo em movimento, são partículas. E a partir do momento que eu começo a dividir espaço com outros seres vivos, eu começo a integrar e trocar. Eu sempre falo isso. Por exemplo, quem tem um monte de irmã, ou quem convivia em internato, como chama, em república de faculdade, quando uma menstrua, todas menstruam junto. Por quê? Sincronização. Sim. Campo. Como é que energia. Fica, doutora, a pessoa, por exemplo, você atende em casa ou atende num lugar, assim, tem o seu consultório? Eu atendo no consultório e atendo em casa, depende. Em casa. Depende exemplo, A pessoa te indica, fala para alguém, aí você vai para a casa da pessoa, ou a pessoa vai numa consulta. Você fala tudo isso para ela, explica. Qual é a reação do tutor em relação ao animal que vai ser tratado com essa medicina integrativa?
Porque Então, eu acho o ser humano, quando vai se tratar, é porque ele crê nessa medicina, ele gosta, ele já leu bastante, já se interagiu na internet, perguntou para alguém, viu que a pessoa melhorou e vai lá procurar, boca a boca. E o animal? Como é que faz? então, É graças a problema de Deus. tratar do mundo Não, primeiro. graças a Deus o universo conspira muito, né? E como diz o meu professor Everton Araújo, eu estou aprendendo a não vender carnes para vegano. Então o universo ele te leva para pessoas, claro, a gente tem muita gente descrente, a gente tem muita gente que te chama para te testar. Deixa eu ver o quanto que você sabe, deixa eu ver como é que isso daí funciona. Deixa eu ver se realmente isso é verdade, né? E aí é muito legal porque são onde vem os melhores resultados. Tá. Né? A pessoa olha e fala, funciona, funciona. Opa, vamos lá. E Eu sou assim, prova viva. a sincronia é muito mais refinada quando o tutor te procura e quando você chega para atender e fala assim, ai, doutor, então, eu me trato com isso. Aí você já Tá. fala, opa, já tem Já. um portão aberto. Já tem um portão aberto. Agora, por exemplo, quando você chega e a pessoa começa a questionar, por exemplo, eu atendo cães de médicos, eu atendo cães de dentista, e aí, assim, eu gosto dessa troca, né? Quando a pessoa questiona, eu acho que é até um pouco, sei lá, do lado professora, mas eu gosto dessa troca, porque eu acho assim, ninguém tem 100% da verdade. Quem acha que sabe tudo não sabe nada. Concordo. Então, assim, todos os dias a gente aprende. Sim, se não é com uma pessoa, é com um sempre, animal. sempre. Cada paciente eu falo que é um mestre. Porque, primeiro que assim, eu posso tratar 10 animais com a mesma patologia, por exemplo. Tá. Nenhum é igual. Cada um vai me responder de uma forma, cada um tem uma maneira. Exatamente, exatamente. Né? Os cães, no caso, gatos, que são os animais mais procurados, porque acho que são os filhos. Opa! Travou um pouquinho, agora voltou. Os cães e os Voltou. gatos, no caso, os tutores deles, te procuram por qual motivo? Qual é a patologia que hoje é mais chamada, é mais assim, desesperadora? Porque existem várias. Mas o câncer, por exemplo, a displasia. Sabe o que está pipocando nessa. Que a gente tem até conversado, eu com a doutora Dani. A doutora Dani, ela trabalha com saúde quântica para os animais, né? A Dani está lá fazendo doutorado dela em Viscum. É uma das pioneiras aí do Viscum com o doutor Aloysio e a doutora Ana. Então, assim, a gente estava conversando esse final de semana e o que tá giardia. Como? E giardia. Que é diarreia, com A minha cachorra teve. Então. Tá? Então tem a ver um pouco aí. Quando a gente olha um pouco, né, para território, você pode até pensar em algum para território. Quando você olha um pouco para o geral, para o contexto geral da germânica, por exemplo, pode ser um pouco de território, alguma coisa relacionada a território. Mas o que tem pipocado mesmo, muito, 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 é pele. Então, o que leva a crer? Por exemplo, quando nós falamos de pele na reprogramação biológica, contato indesejado. Ai, tem psoríase, ai, tem... Né? Contato indesejado. Então, o que acontece? O que a gente está precisando muito nessa época agora? O que é o grande desafio? Contato. Contato. Por que um monte de casamento está acabando? Porque os caras não conviviam, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Saía, né? Chegava, oi, tudo bem? Aí jantava junto, dormia junto, no outro dia saía cada um para um lado para trabalhar e eles se viam no final de semana. Aí fica um negócio legal. Agora, você conviver todos os dias com o estresse de trabalho, com uma série de coisas, e na situação que a gente está agora desafiadora de descobrir novos rumos, cara, um monte, né? Então, eu acredito, eu estava conversando isso essa semana, e eu acredito que tem muito a ver em captar do ambiente dos contatos indesejados. Por isso que tem pele pipocando. Escondido por aí.
explodindo por Doutora, aí. deixa eu Aí, te perguntar uma coisa. O que que você mais aplica? Porque você, o diagnóstico, não importa qual, o que você usa mais? Porque nós temos ozonioterapia, tem florais de Bach, tem a parte de massagem, tem o DOI, tem que mais? homeopatia, homeopatia, Fisioterapia, que no caso alimentação, também. Isso é parte de energização essa, né? Que você já é. disse que gosta muito. O que que você mais aplica? O que é mais procurado pelos tutores ou mais indicado por um outro veterinário? Fala, olha, fala lá com a Lê, que a Lê sabe de tudo. Agora eu vou te responder com a palavra que um dos meus mestres, que já deixou a gente aqui na Terra, que é o Dr. Júlio César Payan, da Tá. terapia neural, que ele sempre falava pra gente: depende. O que Cortou, eu vou cortou usar no quando meu você falou. paciente, o que eu vou usar no meu paciente depende. Depende Depende do muito do momento, caso. depende do que ele me traz, depende do que a gente sente ali durante aquela história de vida. Às vezes eu vou seca, porque assim, a minha grande cartada é a terapia neural. Mas o que acontece? Às vezes eu chego certa que eu vou fazer uma terapia neural. Só que a matriz extracelular desse animal, ela tá tão congestionada, ele já usou tanta coisa, o proprietário chega com uma sacola e fala: olha, eu já usei Já isso, eu ouvi já tudo usei isso, isso. eu já usei isso, eu já usei isso, eu já usei isso, e não resolveu. Aí você olha e fala: bom, se eu colocar mais alguma coisa ali dentro, Não vai funcionar também. não vai funcionar. Então, o que eu preciso fazer? Limpar essa matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? Ela é todo o conteúdo que está do lado de fora das células. Tá? Então, é Certo. como se fosse um caldão, grosseiramente falando, é um caldão onde tem os nutrientes, onde tem oxigênio, onde tem tudo que vai fornecer para essa célula. Só que o que acontece? Quando você tem um medicamento, por exemplo, tomou um antibiótico, a célula morreu, tudo vai ficando nessa matriz. É uma sujeira, digamos assim, Certo, né? certo. E isso vai acumulando durante os anos. Acúmulo de Poluição, droga, né? poluição, água de má qualidade, comida de má qualidade, ambiente, energia telúrica do próprio ambiente, energia geológica mesmo, do solo, Sim, sim. tudo isso, Wi-Fi, isso vai bombardeando esse meio. Então, muitas vezes eu preciso limpar isso Para inicialmente, depois para que começar o depois eu tratamento. consiga. Exato, exato, porque senão não vai fazer Doutora, efeito esse de novo. tipo de tratamento você usa. Você vai, a pessoa te chama, tem uma doença, vamos lá. Primeiro você faz essa limpeza no animal, dá uma estabilizada, como a gente fala, né? Tanto energeticamente como fisicamente. Daí você começa o tratamento. Esse tratamento ele é só para casos de doença ou você pode usar também como preventivo? Prevenção. Prevenção, a gente entra com a medicina chinesa, a gente entra com a alimentação. Sim, sim. Porque é o melhor remédio. Por exemplo, vou te fazer Ó, tem uma pessoal aqui correlação. ó, falando que tem um gato com problema renal. Eu tenho um gato que gosto muito, tem problema renal. Ó, você pode falar com a doutora Lê que realmente isso funciona. Isso é muito bom. Eu, olha, não posso Tem falar, não estou fazendo várias. propaganda, não, mas é uma medicina que vale a pena você investir. É o Milton. Milton, dá uma olhada no sistema de vocês. Quem que tem problema com autodesvalorização? Falei. Caraca! Quem é mais próximo do gato? Se passou por Tá. alguma situação de autodesvalorização. Mas óbvio que a gente vai olhar para a parte clínica também. O que eu ia te falar que me Eu estava fugiu? falando de prevenção, de usar Prevenção. tudo, vamos, ozônio, o que for. O que Então, você eu acha não. que pode ser usado como prevenção? Para ajudar. Qualidade de vida. Prevenção. Já dizia Lao Tse, que é um dos mestres da medicina chinesa, fazei do alimento e da respiração sua melhor medicação. Opa! Vou mandar meu cachorro para yoga? Não, né? Para respirar melhor? Não. Sim. Mas o que você pode fazer? Um alimento de boa qualidade. Comida, gente. O meu médico, né? Um dos meus médicos, meu clínico geral, ele fala para mim: Ale,
o melhor remédio está na feira. Então, coma Fruta, bem. verdura, legumes. Claro que tem as restrições, animais não podem Sim, comer tem tudo, aquelas que né? eles não podem comer. Então, assim, tem a lista de restrições, mas, assim, dê um alimento de boa qualidade, dê uma água de boa qualidade. Ah, mas Filtrada, porque todo mundo acha que gato, cachorro tem que abrir o torneirão lá da coisa. Eu não. Eu colocava. Teve época aqui que mesmo a minha caixa d'água vindo da rua, filtrando, que eu tenho os filtros, eu achava que tinha muito cloro. Então eu colocava água mineral para eles. Todo então, mundo me não chamava só de água, louco. não só água mineral, mas, por exemplo, hoje a gente sabe que nós temos já quânticos que eles equalizam a água. Ai, Então que você coisa põe as gotinhas. maravilhosa. Então, assim, tem muitas opções. É que a gente precisa que a pessoa esteja disposta. Porque é Sim, óbvio, tem tutor que eu falo assim: a água que ele bebe é de onde? Ah, é da torneira, porque é mais prático que está no quintal. Vamos tentar dar uma água filtrada? Aí olha para mim e fala filtrada. assim: você Isso. quer demais. Mas, gente, pelo menos um filtrinho de barro, tá? O ideal seria o filtro de 7 camadas. O Mas nem todo melhor mundo filtro pode, ainda. né? É Nem todo verdade. mundo pode ter um filtro de 7 camadas, né? Às vezes nem a gente bebe uma água, porque assim, vou te falar, a água tá uma coisa séria. Tem uns sites que você vê a qualidade da água. Eu, desde criança, eu tomava água prata. Hoje eu já estou evitando, porque tanto agrotóxico aspergido, que tem todas as fontes, a maioria, tá? Não vou falar todas para não generalizar, mas a maioria está contaminada. Entende? Isso é Então, assim, é perigoso. muita coisa, são pequenos ajustes que a gente faz durante o dia, no dia a dia, que você consegue uma prevenção. Por exemplo, suco verde. Nossa, eu posso dar suco verde pro meu cachorro? Deve. Faz um suquinho verde. Faz a couve, ou com uma laranja, ou com uma aguinha de coco. Põe ali uma. Se ele não tiver coceira, põe uma cenourinha. Põe um coentro. Coentro é um quelante de metais maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Põe uma salsinha, faz um suquinho verde para você e para ele. Quando você for tomar, dá. Dá um pouquinho Você para tá ele. ajudando, dá um pouquinho, né? As minhas aqui tomam. Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz. Ai, mas eu vou gastar muito? Ai, mas é caro. Às vezes não, às vezes é coisa que você tem em casa, que você pode utilizar e dividir com com o teu animal, Com né? certeza. Então, assim, nada Uma muito. pergunta. A medicina chinesa, o que que você utiliza dela? Tudo. Uau, vamos lá. Medicina chinesa, a gente Eu tem. gosto muito da medicina chinesa, demais. A medicina chinesa, a gente tem, né, como base a acupuntura, a fitoterapia chinesa, né? Porque a fito, o que que ela vai fazer? Ela vai me dar um suporte para eu manter o nível energético que eu trabalhei com agulhas. Você vai manter diariamente, porque a gente, aqui no Brasil, nós não temos o hábito de fazer acupuntura diariamente. Na China, Não. sim. É só quando tá doendo, quando travou, quando alguma coisa, aí Não, toma, não, né? até mesmo durante o tratamento, as pessoas daqui não têm esse hábito de fazer acupuntura diariamente. Mas num tratamento em Pequim, por exemplo, os caras vão todos os dias. E nós aqui não temos esse hábito. Então, o que, que a gente pode fazer? Você faz o agulhamento e você entra, né, para fortalecer aquele movimento, se é para tirar calor, se é para tirar umidade, enfim, o que você está trabalhando naquele paciente com a fito chinesa. Aí você tem a eletroacupuntura, que ela, Maravilhosa. que ela tonifica, que ela para dor muito intensa, ela atua muito bem para atrofia muscular. Enfim, tem a eletroacupuntura. Você tem eu trouxe um aparelho chamado Haihua, que ele atua através de frequência musical nos pontos. Então, para dor, tem o Haihua. Tem o Guachá, que é a espátula de chifre, que você trabalha nos meridianos e você chama o Gua, que é o ficar vermelho mesmo a pele, que nem quando a gente faz ventosa, é o chamar o Gua, que é para você dilatar os poros e para Ativar. aquele o patógeno que entrou saia.
tem o Tuiná, que o Tuiná, algumas manobras dele se assemelham muito à fisioterapia. Temos o Dien Shan, que é uma técnica não chinesa, mas vietnamita, que são ferramentas yin e yang e que você trabalha em cima dos meridianos. O equilíbrio, olha aí o equilíbrio novamente, energético. Doutora, como é que o animal, como é que você consegue, por exemplo, de repente é um animal agitado, está doente, está com dor, como é que faz? Para fazer acupuntura? Porque de repente se mexe, sai correndo pela casa. Olha, ontem eu atendi uma maltezinha que foi para cirurgia por opção dos tutores, né? A gente fala o nosso lado e aí a decisão é de quem é o responsável. Mas assim, ela teve crise esse final de semana de hérnia cervical e a gente conseguiu controlar com a acupuntura. E assim, tensa, rígida a musculatura, colocava, ela ficava quietinha, aí ela ia melhorando e deitava. Eu tenho, por exemplo, um dog alemão, paciente de 90 quilos. E o cara tem displasia de cotovelo, tem displasia coxofemoral. E é muito engraçado, porque ele vem com medo. A hora que eu chego, ele faz aquela festa, ele vem no carro, tal. Quando ele me vê as agulhas, ele põe o rabo no meio das pernas. Opa, travou? Pouquinho. Opa, voltou. Quando ele me vê chegar, ele faz toda a festa. Quando eu pego as agulhas, ele dá aquela travada e põe o rabo no meio das pernas. E fala, pronto, lá vem ela. E fala, vem a louca da agulha. Aí ele deita no sofá, eu coloco as agulhas, uso um pouco de aromaterapia, vou conversando com ele e tal. Passa 5 minutos, ele começa a dormir de roncar. Porque começa a agir, então ele deita. Fazer efeito. Tem paciente que reclama e que tira agulhas? Tem. Tem animal que quer morder a hora que você coloca? Claro, é defesa dele, tá doendo. Mas o que você pode fazer? Você passou a mão no teu exame clínico, né? Eu gosto muito do tato. Então, na hora que eu vou no tato, no animal, para sentir tônus, para sentir temperatura, para sentir, enfim, como é que tá o pulso, eu já meio que percebo como é que tá esse animal naquela região. Então, se é uma região com muita dor, o que eu posso fazer primeiro? Eu posso fazer um tuiná, eu posso fazer uma massagem, eu posso fazer um gua sha. Soltar primeiro aquela musculatura, preparar, aquecer, porque aquecendo a musculatura eu faço vasodilatação, e fazendo vasodilatação eu trago mais oxigênios, mais nutrientes, e aí ele relaxa, né? Permite um ajuste aí dessa musculatura, e aí sim eu vou com a agulha para regular esse fluxo de Qi Shui, que é sangue e energia vital que corre aí dentro do meridiano. Nossa, eu tô encantada. Bem que a Sibeli falou que eu ia ficar assim, babando. Ela falou, você gosta dessas coisas? Eu falei, eu não gosto, eu amo. Assim doutora, é meu braço direito. Assim na hora de fazer tem paciente que a gente tem junto aí, né, Si? Né? Assim tá aí, tá? Só batendo palma aqui e adorando, te elogiando pra caramba. Tem um monte de gente. Tem minha prima, beijo, Dri. Tem um monte de gente aí. Tem. Queria que você explicasse um pouquinho, doutora, que a gente conversou, teve gente que me questionou e não teve outra oportunidade de live, e hoje eu gostaria que você, por favor, explicasse para o pessoal o que é que eu tanto falo. A mulher escreveu desse jeito, o nome dela é Patrícia, né? O que você fala tanto no tal do visco álbum? O que é? Vamos lá! Vamos lá falar de visco. Bom, o visco, ele é uma planta de origem alemã. Ele parece, eu tive o prazer já de pegar um galinho de visco na mão. Caramba! Ele parece, ele tem a doutora Daniela trouxe, da última viagem que ela foi com o doutor Aloísio, então ela trouxe um galinho e aí ela me apresentou. Ele parece, o que seria a fruta dele, parece uma cebolinha. Cebolinha de conserva, piquititica. Ah, tá. Aquela pequenininha. Aquela pequenininha. E aí, o que acontece, né? Os alemães, admiro muito a medicina alemã, adoro, é um país que eu tiro o chapéu, porque a minha terapia neural amada veio de lá, a medicina germânica veio de lá, o Viscum veio de lá, a homeopatia veio de lá, a antroposofia veio de lá, enfim, né?
Então, a gente tem que olhar, porque eu acredito muito das pessoas se redimirem. Então, eu vejo esse avanço da medicina alemã como uma forma do país se redimir por toda a situação que eles já passaram, né? Tá. A gente sabe aí que a Alemanha não foi, né? Enfim. Mas aí o Viscom. O que o Viscom é? O Viscom, ele é uma planta que ele é processado, ele é prensado. A Dani estava até me explicando que tem o tecido próprio para que eles extraiam do Viscom o substrato mesmo para poder fazer o Viscom aplicável. Existe o Viscom fermentado e existe o Viscom da antroposofia, que é o Viscom que a gente usa com mais, é mais comum na nossa clínica, né? E aí, o que o Viscom faz? Não é que ele age mais rápido, é que depende do tipo de câncer, depende de como está o terreno, depende do paciente, depende de uma série de coisas. Tá. Então, você tem que saber como você vai atacar. Então, por exemplo, tem um protocolo que nós usamos, que o doutor Aloysio fez esse protocolo pra gente, com muito mais experiência, com uma maestria incrível. E ele trouxe pra gente o quê? Que a gente pode... O Viscom, você pode fazer ele local, você pode fazer ele em pontos de acupuntura que trabalham em imunidade, você pode fazer endovenoso. E aí, qual é a função do Viscom nesse organismo? Gente, ele vai atacar essas células, ele vai ajudar esse sistema imune a barrar, né, barrados no baile, a barrar o crescimento celular das células cancerígenas, tá? Grosseiramente falando. Claro que eu não sou uma doutora como a Dani e a Ana são, e o doutor Aloysio, mas assim, eu uso na minha rotina muito, e eu associo com quem? Com a proca da terapia neural. Então, o meu tratamento, por exemplo, para um animal oncológico, a gente vai cuidar da alimentação, que é extremamente importante. Animal que tem câncer não pode fazer pico glicólico. Então, isso o Dr. Luiz Fernando de Moraes deixa muito claro. Em todas as aulas dele a gente conversa bastante. Então, assim, cuidado. Animal que tem câncer não pode ficar fazendo pico glicólico. Como é que a gente faz pico glicólico? Muito carboidrato, doce, enfim, carboidratos de alta concentração, então você força esse organismo e ele faz o pico. Quando a gente faz o pico glicólico, você inflama esse organismo. De novo. E do que a célula cancerígena gosta? De glicose. É o que mantém ela fortinha. Tanto que uma das estratégias clínicas que nós utilizamos é entrar com vitamina C injetável, porque a molécula da vitamina C lembra uma glicose. E aí a célula cancerígena vai toda bonitona lá e fala assim, nossa, colega, vou te pegar porque você vai me alimentar. E a hora que ela pega é uma vitamina C que detona ela. Então, assim... Puxa vida, esse da vitamina C eu não sabia. Eu já vou precisar falar com você, porque acho que você vai tratar da Jade. Lembrando, são altas concentrações de vitamina C, né? Então, por exemplo, nós que a gente troca muita informação com o médico e tal, nesse período, a gente tá vitamina C com zinco, com vitamina D, que é extremamente importante. Os animais hoje eu já comecei a olhar bastante para vitamina D também, para ver como é que elas estão. Né? É importante talvez suplementar ou pelo menos medir e acompanhar como é que está essa vitamina D, né? E por aí vai. E por aí vai. Tem muita coisa. Por isso que eu te falo, a gente tem que ter muito cuidado de falar assim, nossa, o fulaninho tá com, sei lá, um tumor na pele, e eu olhar só para aquela região do tumor na pele. Eu posso conseguir tanta coisa, ajudar, né? Eu não. Na verdade, nós somos só um caminho. É o que eu falo, eu não curo ninguém. Nós só mostramos o caminho para que aquele organismo é o termo que nós usamos em terapia neural, se auto-eco-organize. Nós vamos dando estímulos e mostrando o caminho. Porque Na também realidade, o corpo da gente fala, né? No caso do animal, ele demonstra, porque acho que demonstra até mais do que a gente. O tempo todo. O tempo inteiro. Olha, que honra, nós temos a doutora Maria Ângela, veterinária aqui, ela é zootecnista, fantástica, é parceira do portal Pet News, está fazendo um trabalho maravilhoso com animais também silvestres, próteses maravilhosas de bico. Vou contar uma coisa em segredo.
Tem um colega nosso desenvolvendo um trabalho com a gente lá no mestrado, ele está usando visco em serpentes. Como é que é isso? Visco nas serpentes, para serpentes que têm câncer. E o resultado? O que vocês acham? Lindo! Eu, pelo menos, a minha cachorra não tinha demonstração nenhuma que tinha um câncer, certo? Porque era uma bolinha que virou um bolão na perna, na pele. Porque você pegava assim, ela era solta, ela era realmente na pele. Só que eu acho engraçado que a cachorra reviveu. Ela deu um up. Ela hoje brinca com uma que eu tenho 2 anos e ela tem 12. As duas brincam que nem 2 crianças. A Jade hoje, ela está na manutenção. A ozonioterapia, ela pode ser trabalhada com tudo isso como prevenção, como ataque a alguma doença, alguma coisa. Você é a favor da ozonioterapia em animais, assim, super. faz um período e depois manutenção até o bichinho ir embora ou não? Então, vou eu de novo com aquela palavra linda. Depende. Depende. Como é que esse animal está evoluindo? Depende da resposta dele. Uma coisa eu aprendi. Ozônio, ele é bom para tudo, mas ele não é bom para todos. Entendi. Tá? Então, por exemplo, quando você faz... nós utilizamos para complementar um exame chamado biorressonância. A biorressonância você faz com aurímetro e você vai escaneando esse animal de cabo a rabo. De cabo a rabo. E nós testamos também o que nós vamos tratar. Então, por exemplo, eu pego... Deixa eu ver aqui. O que eu tenho aqui? Eu pego, por exemplo, um quântico X. E aí eu quero saber se esse quântico X ele vai fazer bem para esse meu paciente. Eu vou lá e testo. Vou com o aurímetro, encosto próximo do animal. Ah, mas eu não posso levar o animal. Manda o testemunho do pelo. Ou até a sua residência. Não, manda o testemunho do pelo. E através do testemunho do pelo, porque a energia está presente ali, você consegue fazer a leitura. Então você consegue saber, eu uso isso, alimento, tais alimentos, tais. Não estão, como a gente brinca, né? Eu e a Dani, não tá dando bom esse alimento, então vamos trocar. Vamos trocar essa fonte de proteína. Ah, não, mas eu dou ração. Putz, então, você pode trocar uma ração para que não tenha pelo menos transgênico? Né? O transgênico é bem complicado para um animal. Imagine para a gente, imagine para ele. Então, assim, é o que eu te falei, tudo depende. O ozônio é espetacular. Eu adoro ozônio. Adoro. Ozônio, eu acho que eu trabalho com ozônio acho que desde 2015. E assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu acompanho no mestrado, a gente tem uma disciplina de ozonioterapia. Inclusive, a minha orientadora do mestrado, ela é pós-doc em ozônio, né? Ó a responsa. Então, assim, gosto muito, muito mesmo. Assim, eu acho que é um tratamento que veio para revolucionar, junto com os outros. Mas, assim, tudo você tem que ver o que esse teu paciente precisa. Tudo depende. Depende do momento, depende... Por exemplo, você vai pôr ozônio num animal que come uma ração... Eu ia falar um nome comercial, não posso. Mas, assim, de uma ração de qualidade mais baixa, o ozônio não vai fazer efeito. Ele não tem substrato para esse ozônio trabalhar. Não vai ter vamos dizer, aquela mola para impulsionar o tratamento dele para ele, né? Eu falo para os meus alunos o seguinte, quando você tem um paciente que ele não está com uma alimentação adequada, é a mesma coisa de você jogar sementes de altíssima qualidade numa terra que não está adubada. Não vai nascer. Tá não adianta. A Quinta, né, que nós temos um pessoal daqui, a Quinta aqui na área, e eles trabalham com alimentação totalmente natural para o seu animal. Então, eu sou a favor da alimentação natural. Meus cachorros, quando eu era criança, era só alimentação natural. E a gente não falava tanta doença como eles têm hoje. Eles viviam, lembra do piquenês que tinha um dente só e vivia 20 anos? Eu tive uma que viveu 19. Era uma vira-latinha danada, mas comia só aquele arrozinho, a carninha, os legumes e não sei o quê. E, olha, tem cachorro que de raça ou sem um vira-latinha não dura mais que 7,
10 anos. Pois é. E aí, É sabe o que me bendito do dói no prazer. coração? Não é a Não, ração em si, a modernidade toda, aquela coisa de correr, colocar ração, sair correndo. Eu não, eu ponho menos ração, mas eu escolho uma melhor. Eu ponho sempre uma cenourinha, eu ponho brócolis, eu ponho as verduras, até verdurinha que elas gostam um pouco, fruta, uma carninha e assim vai. É tudo isso. então, o que a gente tem que olhar para tudo isso, na verdade? Foi o meu, foi. Vamos ver, vamos chamar a doutora de novo. E vou chamar também. Travou de novo? Tá travando muito. Tá travando, né, Voltando. doutora? É que agora é o horário que a galera entra, né? É o horário. Então, Doutora, eu já estou no final da nossa live. Eu queria depois convidar você para fazer mais uma live mês que vem, se tem puder. assunto, tem assunto. Aí a gente escolhe um tratamento para você explicar. Você vai escolher aquilo que você gosta mais, que você acha que porque às vezes a gente tem O um que é olhinho mais até. queridinho, Não, né? o olhinho até brilhou, porque é a minha tese. Então, aí a gente faz, sim, mês que vem você entra de novo e conta um pouquinho o que que é trabalhar com isso, tá? Com o maior Doutora, eu queria prazer. fazer uma pergunta para você, a última. Claro. Valeu? Tá valendo? Faria tudo de novo? Ai, até me deu um arrepio. Faria. Faria, Ana. Faria Faria. porque. Ó, Parabéns. agora você me pegou, danada. Deixa eu respirar. Faria porque eu acho que foi por esse caminho que eu encontrei a luz do meu caminho. Então, quanto eu puder ajudar mais e trazer mais conhecimento, assim, mais pessoas para esse lado. Não estou dizendo que o meu lado seja o melhor, mas conheça os dois para formar a sua opinião. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer os dois, mas eu amo o caminho que eu tô. Parabéns, doutora. Obrigada. Gratidão. Dá suas redes sociais para quem quiser consultar a doutora a respeito de Vamos algum lá. problema com o seu filho de quatro patas. Vou Saber um escrever pouco mais aqui. desse trabalho maravilhoso. Gente, qual que é?
É doutora Alê Silvério Vetti. Estou colocando aqui para vocês no chat. Doutora Alê Silvério Vetti. Doutora Alê Silvério Vetti. Isso, lá vocês podem ver um pouco do meu trabalho, acompanhar os cursos, acompanhar as aulas, acompanhar os meus estudos. Será um prazer ter vocês com a gente. Se alguém quiser alguma consulta, algum tratamento, pode Manda um direct que eu passo as informações. Gente, gratidão, doutora. Vamos ver se eu consigo tirar você da live, que eu não queria tirar. Mas mês que vem a gente volta. Você vai voltar e vai falar um pouco da sua tese. Boa. Tá joia, obrigada, Ana. Será um prazer. Eu que agradeço. Beijão para vocês. Beijão, Babi, que eu vi que tá aí presente, que é outra pessoa que faz a diferença no nosso mundo pet. Beijão, Si. Gratidão por me apresentar a Ana. Beijão a todo mundo que eu vi, que entrou. Kelly, minha prima Adriana, a Fúvia. Beijo, beijo, beijo. Amei estar com vocês. Gratidão. Obrigada. Agora vem Red Dog Walker. Vem Red Dog Walker. Você consegue sair? Isso. Vamos ver se o meu parceiro Fernando Lopes está na área. Opa, tamo aí. Eu fiz ela chorar. Eu percebi, até eu quase fui junto nessa brincadeira. Porque é emocionante, né? A pessoa, de repente, fazer aquilo que ama. Do jeito que faz. Sabe? Não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem dinheiro que pague. A gente que faz o que a gente gosta, é assim, eu falo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, infelizmente eu tenho que cobrar. Sabia? Que eu gostaria de não cobrar, entendeu? Eu gostaria de não cobrar, sabe? Mas tá tudo certo, bacanérrima, nossa senhora. E você sabe que ela vai fazer um procedimento com a Nola, né? Eu estou combinando, acho que semana que vem. Olha aí, falar nisso eu não aguentava. O tempo todo olhando para aí, queria falar dela. Falei, não posso falar que eu vou tirar o foco da conversa. O tempo todo eu olhando ela aí. Ó. Ai, que coisa mais linda. Pessoal, ele está falando desse quadro aqui, porque esse quadro aqui, ó, é a Nola. É dele. Depois a minha filhota ali. Depois passar essa fase roxa, aí a gente entrega. Ô, tristeza. Fernando do céu. O que você tem para trazer para mim hoje, que você me deixou curiosa, mais curiosa. Para variar, né? Na verdade, assim, para variar assim, é um assunto que eu gosto de falar. Eu gosto de falar, principalmente, eu quero poder falar mais, eu vou até dizer, falar mais sobre cães idosos, que são os meus xodós. Maravilha. Eu falo que quando eu vejo aqueles pretinhos, então, com a barbinha branca, com a sobrancelhinha branca, eu fico louco. A Sibeli sabe disso. Eu sou louco por isso. Eu sou louco, sou apaixonado por cães idosos. E o que acontece? Por que é legal falar isso? Eu quero abordar vários tópicos, talvez não todos, né? Vou abordar um nesse agora especificamente. Cães idosos, principalmente os cães quando vão ficando sem visão. Tá? E o que acontece? Os cães idosos... Então, e o que acontece? Normalmente, o que acontece? O cão, quando vai ficando com 10, dependendo da raça ou sem raça, com 10, 11, 12 anos, é aí que às vezes acontece de vir uma catarata, de vir alguma deficiência no nervo óptico, na córnea, e ele acaba ficando cego. E muitas vezes, hoje existem vários procedimentos para se ver, principalmente quando é catarata. Já conheci alguns profissionais muito bons, com as operações que deram muito certo. O grande problema sempre é a recuperação, entendeu? É uma cirurgia cara, né? Cada olho fica muito caro ainda, é muito cara, não tem convênio ainda animal que cubra. E assim, tem um outro lado também. O cão idoso, normalmente, ele às vezes já tem alguma função, ele não vai poder ser sedado, ele não vai poder passar por um procedimento. E às vezes você vai ter que lidar com essa deficiência dele sem a visão. Então, o que acontece? A gente pode se treinar, porque no caso, nós... Exato. Porque eles já têm aquela direção do que é para fazer dentro de casa. Porque é um hábito descer aquela escada, é um hábito ir para o... Então, se ele perde a visão gradativa, ele consegue
E assim, é muito parecido com os humanos. Só que o cão, como vai ficando cego, aos poucos é mais fácil de você lidar. Porque se ele já conhece bem o território, ele sabe onde está a água, a comida, ele sabe onde está a escada, ele sabe até onde está a parede, a porta, ele sabe tudo. Pelos barulhos. Porque o que acontece? Do mesmo jeito que os humanos, quando ficam cegos, desenvolvem outros sentidos a mais, a audição e o tato, né? O cão desenvolve, além disso mais, ele desenvolve aquela percepção. Ele tem uma percepção sensorial a mais, do que a gente já sabe disso. Existem estudos, mas ainda não estão tão apurados para a gente poder falar. Mas todos esses sentidos do cão vão se apurando. Se é gradativo, não tem tanto problema. O problema é que nem, por exemplo, semana passada eu lidei com uma situação de um cão que foi ficando cego em 2 semanas. Foi tudo muito rápido. Muito pouco tempo. Então assim, mas foi assim, ele começou a esbranquiçar, só que ele tem 13 anos, 13 para 14. E assim, foi ficando branquinho, de repente, no final de semana, ele parou de enxergar. E aí a tutora me ligou. Fernando, o que eu faço? Falei, primeira coisa, calma, respira. Eu vou até aí, quero ver como é que está o ambiente. Já consultou o veterinário, falou, já passou por 2, nenhum aconselhou a fazer nada, porque foi um problema que deu realmente, foi uma catarata super que já existia, mas a gente não se deu conta, e ela avançou, de repente ela avançou e fechou. De uma vez. Falei, tá bom, de uma vez. Aí eu falei, tá bom. Ó, então é o seguinte, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro ter calma. Qual é o hábito dele? O hábito dele, ele vai para lá, vem para cá, ele entra aqui, ele entra lá, mas ele está apavorado. Eu falei, então tá bom, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos construir um caminho para ele. Como é que a gente constrói esse caminho? Vamos fazer passarela, primeiro porque o cão, quando fica cego, com uma velocidade muito rápida, ele já começa a ter problemas até para andar. Se o chão é muito liso, a gente tem que fazer um chão mais áspero para ele. Vamos fazer passarela e vamos condicionar ele a sair onde ele faz o xixi, onde ele come, e vamos colocar ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos reensinar ele a andar. Primeiro aqui dentro da sua casa. Então, o que você vai fazer? Vamos comprar passarela. Essas passarelas são baratas. Vamos fazer isso. Segunda coisa. Que você às vezes põe embaixo do tapete por tapete. Isso, exatamente. Aquilo você vai cortando, faz. Segunda coisa, estímulos auditivos, misturado com petiscos. Tá? Então a gente vai pegar, vai estimular ele a buscar de perto de você, a reconhecer o ambiente com estímulo. Você vai trazer ele. Então, assim, parece fácil falar? Fazer? Não, não é fácil. Mas eu vou falar uma coisa para você. Em 2 dias, o cachorro, ela comprou as passarelas, eu fiz uma vez o procedimento com ela, e o cachorro já está andando na casa, ele já vai para a cozinha, e o mais legal não é isso, né? É o que eu falo, parece incrível, ele vai desenvolvendo o faro mais ainda, tanto que ele vai cheirando as beiradas para ver até onde tem a porta. Então ele vai cheirando no rodapé, de repente ele chega na porta e já sabe que é ali. Só que ele faz isso 1, 2 vezes, na terceira ele já decorou o caminho. É sensacional. O cachorro, ele tem um negócio assim, parece... Não, o animal em si, né? Às vezes a gente vê resgate por aí, o cachorro está estrupiado, judiado, com alguma doença pior, seja o que for, ou uma perninha quebrada. Ele tem uma força de vontade tão grande de vencer tudo aquilo. Para ficar bom, exatamente. Para ficar bom. É uma coisa que o ser humano precisava aprender com ele. Precisava aprender. A gente se limita na dor, se limita... É a tal da lei da sobrevivência. Ele faz tudo para sobreviver. Ele usa tudo que ele tem no metabolismo dele para sobreviver. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar, mas eu não vou mais passear com ele. Eu falei, não, você vai passear sim. Nós vamos colocar uma peitoral um pouco mais forte, nós vamos sair com ele com estímulos, com petisco, colocar ele perto de você, vamos sair na rua.
ele reconhece os cheiros do caminho que você já fazia. Ah, mas ele não vai. É assim, só que o passeio agora, ele não precisa ter quanto. Você vai passear 1 hora, você passeia agora 15 minutos. Leva ele vai sentir o cheirinho, ele vai sentir o... A gente tem que entender que ele tem que se acostumar, ele vai se acostumar a essa nova realidade muito mais rápido do que você imagina. A gente precisa dar condições para ele. É como o cego. Ele vai ter o treinamento, ele vai ter a varetinha, ele vai aprender braille, ele vai ter um cão-guia. Quer dizer, é fácil, eu sei que não é fácil. Mas assim, o cão é mais fácil, porque ele já tem um faro maior e uma audição maior. E isso vai aumentando. E isso vai melhorando. Uma coisa, o tutor, por exemplo, às vezes ele fica meio receoso, com medo do que possa acontecer com ele, dele passear na rua com um cão cego. Mas ele não pode deixar de dar esse prazer para o animal. Claro. Sim, não. Você, como um profissional, você tenta, não é convencer, não é essa a palavra, mas mostrar para o tutor que ele está errado e ter esse medo. Exato. Então, assim, na verdade, esse medo vem porque às vezes as pessoas não têm esse mecanismo, não têm essa noção do que você pode fazer, entendeu? E assim, eu nem recrimino tanto, porque assim, a pessoa nunca lidou com isso. Então ela fala, pô, mas agora ele vai bater na parede, a cara na parede, ele está batendo a cara na parede. Eu falei, tá, claro, ele está desorientado. Desconhecido. Ele está desorientado. O que nós vamos dar para ele? Nós vamos dar o norte e o sul, quando muito leste-oeste. Não vamos fazer isso. Nós vamos dar um norte para ele, nós vamos fazer da onde ele dorme, começar com o princípio da passadeira, onde ele come, toma água e faz xixi. Nós vamos condicionar ele e você vai ver que vai ser muito mais rápido do que você imagina. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas agora ele não vai ter mais prazer na vida. Não. Vai ter sim. Ele te reconhece pela audição, ele te reconhece pelo cheiro, ele te reconhece pelo seu andar. E vou te falar mais. Eu conheço casos de cães que são cães terapeutas, que são cães especiais cuidando de pessoas especiais, que já nasceram cegos, e já nasceram com muita pouca audição, só o faro. E eles acabam vivendo, sendo felizes e cuidando de pessoas. Eu tenho um estudo aqui que eu fiz no ano retrasado, maravilhoso. Eu falo, cada dia que passa a gente precisa aprender muito mais com eles, né? Sem dúvida, o tempo todo. Então, assim, eu falo, não desespere. Agora, se é um cão mais jovem, a saúde dele está boa, você tem condição de fazer uma cirurgia, eu acho que vale a pena, né? Você tentar ser uma catarata, fazer uma cirurgia. Tive um cliente do Blue Healer, que ele falou, não, eu vou operar. Ela tinha 10 anos, ele falou, eu vou operar. Eu falei para ele, Danilo, você vai operar mesmo? Você sabe dos riscos? Ele falou, não, eu vou operar, porque ela é uma cachorra superativa, e o Blue Healer vive até 25 anos, né? Então, ele falou, eu vou operar. Operou, deu tudo certo, a cachorra ficou maravilhosa. No caso de... A minha mãe teve um poodle que eu dei para ela, que com 8 anos ele ficou cego, das duas. Só que ele tinha um baita sopro no coração. Então, como é que ia fazer? Aí eu cheguei um dia para minha mãe e falei, mãe, e aí, o que faz? Você decide. Ela falou, não quero saber. Não vou operar. Deixa o Ozzy. Deixa o Ozzy aí. O Ozzy ficou cego com 8 anos. O poodle ficou cego com 8 anos. E aí eu dei a condição para ela morava num apartamento, eu fui lá, eu fiz umas 2 semanas, alguma coisa com ela, e minha mãe já tinha um problema de mobilidade naquela época, ela andava já de andador. Então, assim, eu dei uma condição para ela e para ele, que no final das contas, tinha gente que ia na casa dela falando, mas ele é cego? Mas como é que ele sai correndo daqui e vai lá para o olho? Porque ele aprendeu o trajeto dele devagarzinho. Então, dá certo. Não é só fazer com calma. É só usar estímulos. Vai passear na rua? Leva um petisco, leva uma bolinha que faz barulho, vai trazendo ele para você, vai dando confiança para ele. Passei era de 1 hora, agora é 15 minutos, 20, vai aumentando gradativo. Mas vai dando qualidade para ele e você vai ver que as coisas vão se encaixando.
cachorro. Entendeu? Com certeza. Eles são assim, eles se adaptam em qualquer coisa, né? Eles se adaptam, eles se adaptam. A gente é que tem que ter calma para poder dar esse suporte. Nós que somos os limitados nessa hora, né? Exatamente, exatamente. Tem mais dica que você me deixa tão curiosa? Não, na verdade, assim, eu tô muito preocupado. Na verdade, isso não é nenhuma dica. Eu estou um pouco preocupado com essa situação que está chegando aí, nós já falamos até naquela live experimental. Tá? O que eu queria dar, assim, eu queria dar um alento para os tutores. Tá? Eu queria aproveitar essa live para fazer isso. Porque a fase roxa está deixando todo mundo meio apavorado. Tá. Todo mundo, na realidade, numa corda bamba, sem saber para que lado correr. Se vai para frente ou se volta para trás. Então, exatamente. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó, vamos ter calma, os pais de pet. Vou repetir de novo, pela enésima vez, pet não transmite coronavírus, transmissor, ele não vai passar, ele não vai ter problema nenhum. Ó, é assim, se você vai ficar em home office, não deixe de sair com o seu pet. Continue saindo, não deixe de fazer a rotina dele, porque a gente pode até, eu acho, acredito, tomara que não, a gente pode até chegar num lockdown, se for o caso, assim, mas não vamos cuidar, porque assim, o pet, ele não tem o nosso entendimento. Nós temos o entendimento e já sofremos quando ficamos de isolamento. O pet, quando fica de isolamento e muda muito a rotina dele, ele começa a ficar com vários problemas de comportamento. Aí você vai ter dois problemas. É um problema seu, emocional da pandemia, é o medo de morrer e pegar o coronavírus, é o cachorro que está começando a destruir tudo em casa. Então, assim, você vai ter mais um problema. Não deixe. O seu pet vai fazer bem para você. Leve ele para passear. Deixe o seu, se você tem um passeador, deixe o seu passeador. Você não quer que o passeador venha dentro da sua casa? Entrega o cachorro lá embaixo. Higieniza a guia. Mas não deixe de fazer a rotina, porque eles não têm o nosso entendimento e eles não têm nenhum problema com esse vírus. O problema está nos humanos. Então é essa a mensagem que eu queria deixar. Estressado e de repente vai arranjar um problema maior ainda para o tutor, né? Exato. Quando você voltar a trabalhar com o cachorro, você vai ter que, aliás, às vezes até fazer tudo novamente, né? Nossa, e quantos? Eu falei para você naquelas outras lives, quando no começo lá atrás da pandemia, nos 3 primeiros meses, foi quando eu tive mais trabalho. Porque, assim, a rotina deles mudou muito, né? E o pet começou depois de 3 meses, falou assim, pô, esse cara não vai mais embora daqui, ele me deixava lá na creche, ele dava um passeador, mas agora tem que ficar o dia inteiro com ele aqui, eu não aguento mais ele. Você entendeu? Porque por conta de que... Vai continuar funcionando, Fê? Oi? A creche vai continuar funcionando? Vai, normal. Eu não tenho, eu estou enquadrado nos essenciais, e o que acontece? Tá. Eu estou escalonando funcionários de novo, estou escalonando o pessoal, de novo fazendo todos aqueles protocolos de segurança, e assim, visitas para conhecer a creche nesse momento estão suspensas, porque quando tem visita vem o humano, vem o marido, vem o filho, para vir o cão, então eu suspendi isso. Então não tem visita. Os que estão vindo estão funcionando. Então eu estou evitando todo tipo de aglomeração e escalonando o funcionário, cortando na metade os horários. Então eu comecei tudo de novo. Fora isso, vida que segue, entendeu? Vida que segue, normal. Quem quiser trazer, traz. Quem não quiser, não traz. Eu deixei isso muito claro, eu mandei uma circular para todos os clientes. A maioria continua trazendo, vai continuar trazendo, já me falaram. Mas assim, e o adestramento, E o adestramento? Adestramento, então. Adestramento é assim, hoje eu tive eu parei um pouco para pensar, porque eu faço muito presencial, né? Então eu vou nas casas. Vou nas casas. Então, assim, eu também dei um freio. Porque eu estou com adestramentos que eu estou comecei, eu tenho que entrar para fazer o xixi no lugar certo, e não sei o quê, então eu estou indo muito, eu vou ter que muito entrar. Eu simplesmente arriei. Falei, vamos dar 15 dias, daqui 15 dias a gente retorna. Não está nada, espera 15 dias. Entendeu? Porque tá aí, né? O bichinho tá aí, tá batendo na porta de todo mundo. Eu tenho que tomar um certo cuidado.
Adorei a dica do idosinho, porque uma das primeiras, sei lá, matérias assim mais fortes que eu escrevi no portal Pet News foi justamente como cuidar do seu idosinho, né? É uma importância tão grande para a gente, porque já passou uma vida inteira com a gente, brincando, correndo, fazendo as estrepulias. A minha estava aqui agora, ela vai, ela cheira, vai embora. De repente, ele fica um pouco mais paradinho, ele quer brincar, às vezes até quer brincar, mas às vezes uma dorzinha, uma artrose, um probleminha do coração. Então você tem que se aproximar mais ainda dele, para ele se sentir mais seguro e se sentir mais amado ainda, né? Eu costumo dizer assim, o cachorro idoso, o que eu gosto tanto? De todos que eu lido, que eu já lidei, até corrigindo o comportamento. Eu tenho uma agora, então, que é assim, me deu um banho de sapiência, ela me ensinou muito, a tigresa. Olha lá o Rodrigo Veronese aí. Tá aí, Rodrigão. Grande Rodrigo. A tigresa me ensinou muito esses últimos 2 anos. Ela, por ser idosa, por ninguém ter aceitado, ninguém. Foram 4 pessoas que não aceitaram fazer o trabalho com ela, que era um trabalho de paciência mesmo. Ela tinha muitos problemas de comportamento e ela me ensinou um pouco mais a lidar com os idosinhos. Os idosos têm uma coisa assim, eles são mais sensíveis. Agora, a partir do momento que eles confiam em você e que você mostra para ele que as coisas estão sendo feitas no tempo deles, eles te dão muito mais retorno. E eu vou te falar, o idoso... O cão idoso é assim, ele olha para você, se você tem 10 anos, 12 anos, se você parar de ver ele aqui, daqui a 5 anos, ele tiver de se encontrar com ele, ele pode estar capengando, ele vai lembrar de você, entendeu? O idoso tem uma coisa assim que eu falo que é uma energia assim que transcende, por isso que eu gosto tanto do idoso. Quando eu vejo o Barbinha, eu tenho 2 aqui na creche, 2 sem raça definida, que são os idosinhos, assim, eu fico louco com eles. Porque, assim, eles te olham diferente. Eles têm uma sensação diferente, entendeu? E tem uma maturidade legal também. Então, eu acho muito bacana. Eu gosto de cachorro. Agora uma pergunta. Não é aquela que eu faço. Tem spoiler para domingo ou não? Vamos dar o spoiler? Quer falar? Da nossa live? Ó, vamos jogar um verdinho esse. Domingo vai ter live, 16 horas. 16 horas. Sobre o que mesmo? Alimentação natural. E quem me trouxe esta comida é esse rapaz que está aqui, ó, o Rodrigo Veronese. Ele me trouxe esse pessoal, eu vou falar o nome, posso falar, da Quinta Pet. É uma comida natural que eu estou apaixonado por ela. Apaixonado, e vocês só vão saber no domingo. Uma live a 3, nós vamos bater um papo bem descontraído aqui no meu Instagram, Ana Bittar Oficial, com o Fernando, Red Dog Walker, falando com o pessoal a Quinta Pet. A alimentação natural. Gente, tem muita coisa que vocês não sabem, mas eles vão contar tudo domingo, às 16 horas. Contamos com vocês. E não percam, porque é diferente de tudo que já apareceu até hoje. Vocês vão se surpreender, entendeu? Eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado. E a Nola adorou. Eu ainda vou ter que fazer um vídeo dela semana que vem. Eles me deram algumas... Coincidiu com o que a doutora Alessandra falou, né? Você que viu? o animal que trata de um câncer, ou, né, tem que ter uma alimentação natural. E eu já estava procurando para minha já há um tempinho. E, de repente, você me veio com essa. Eu falei, não é possível. Não é? Foi muito legal isso. Sintonia não tem jeito. Mas é isso aí. Então, vamos lá, né, pessoal? Domingão, 16 horas, live com a Quinta Pet. 16 horas, uma live aqui no meu Instagram. Olívio Guedes, boa noite. Um prazer ter você aqui na minha live. Gente, Isso só. Aí. Eu agradeço.
Rede social do Fernando, @RedDogWalker. Em breve, esses vídeos que ele está fazendo comigo vão ser editados e todos vão lá para o canal do YouTube dele e também para o portal Pet News, tá bom? Isso Acesse, aí. Comente e compartilhe. portalpetnews.com.br, reddogwalker.com.br. É isso? É isso aí, olha a minha Nola aí atrás, que linda que ela tá. Olha a lindeza que ficou, meu Deus do céu. Olha a pai coruja. Se eu puder levar no sábado, eu levo. Vamos ver então. Antes da fase roxa. A gente se fala, vamos ver. Então tá bom, Aninha. Obrigado você. Obrigado a todos vocês aqui. Obrigado a Quinta Pet por estar aqui. Rodrigo Veronese, todos que estão aí. Eu vi que a doutora Tatiana Malger está aí também. Cibele, Suzana. Para quem eu não falei, muito obrigado pela audiência. E não esqueçam de domingo assistir essa live que vai ser muito legal. Vai ter live. Obrigada, gente. Gratidão. Próximo é com o pessoal da Quinta Pet. Mas semana que vem, na quinta-feira, tem uma live com Rubens, da onde ele é, uma contabilidade da Expet, que só trata do mercado pet. Existe isso? Olha Existe. Que legal, olha que legal. Tchau, pessoal. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Beijo para você, Jana. Beijo para todos. Tchau.